Nessa aula eu vou falar sobre a questão econômica da Alemanha na época da República de Weimar. A República de Weimar vai ser o país que vai substituir o Império Alemão ali depois da Primeira Guerra Mundial. Então você tem a Primeira Guerra Mundial, a Alemanha ela fazia parte dos países centrais, né, que lutou a Primeira Guerra Mundial e ao lado que perdeu. E aí você tem a Revolução Alemã que vai derrubar o rei, que era o Kaiser, e aí vai ser implementada uma nova república ali, chamada de República de Weimar. Essa República de Weimar ela vai durar naquele período entre guerras, né? Então, do fim da Primeira Guerra Mundial e até a tomada do poder pelos nazistas. Então, a República de Weimar usava, inclusive, a mesma bandeira que a Alemanha atual usa, né? Com cores diferentes do Império Alemão, né? Então, a República de Weimar agora a gente já deixa de ser um império, né? Existia um império alemão, tinha o Kaiser, que era o rei, né? Assim que era chamado o rei na Alemanha, e isso vai ser substituído por uma república, e essa república ela vai ser muito importante porque é dentro dessa república que vão surgir ali os grupos políticos que vão lutar pelo poder, onde os nazistas eles vão tomar o poder lá no início dos anos 30. Para resumir, durante esse tempo, algumas coisas estavam acontecendo no mundo. Então você tinha o chamado período entre guerras, que é o período que vai do pós-Primeira Guerra Mundial, que é aquele período quando a Primeira Guerra Mundial acaba até o início da Segunda Guerra Mundial. Isso pelo menos quando a gente está falando na Europa, né? Falar exatamente quando a Segunda Guerra Mundial começa dependendo do historiador que você pergunta, do lugar que esse historiador vem, tem respostas diferentes, né? A mais comum quando se fala da Segunda Guerra Mundial na Europa é 1939 a 1945, né? Então quando a gente está falando da questão europeia em específico. Então ali quando acaba a Primeira Guerra até 1939. Desse tempo você tem uma grande crise econômica que começa nos Estados Unidos, também chamada de Grande Depressão de 1929, ou queda da Bolsa de Valores de Nova York, ou crise de superprodução e subconsumo, né? Então era um momento em que você tinha o capitalismo se desenvolvendo muito rápido, você tinha uma produção muito grande de todo tipo de produto, mas você tinha um consumo muito baixo. Isso vai levar a essa crise de 1929, né? Então um resumo bem porco, mas mais ou menos isso que acontece. A crise de 29 é causada por essa expansão capitalista sem ter como escoar essa produção, né? Esse é um dos grandes problemas ali da crise, se não o grande problema da crise de 1929. Isso vai levar ao chamado fim do padrão Moro, que não vai ser de uma hora para outra. Vários países vão adotar políticas diferentes de tratar ou de diminuir a importância do ouro em relação à moeda, porque, para quem não lembra, o padrão ouro era quando a moeda, né, o dinheiro, ele tinha lastro no ouro. Então aquele dinheiro que você tinha, ele era lastreado em uma determinada quantidade de ouro que era representada pelo aquele dinheiro, né? Hoje em dia a gente tem um outro tipo de padrão de moeda, que é a chamada moeda fiduciária, que é uma moeda que ela não tem lastro no metal precioso ou em alguma outra coisa nesse gênero. Então ali na crise de 29 você tem lá o governo Hoover, que não vai conseguir controlar a crise e vai fazer com que essa crise ela fique pior. Esse governo vai ser substituído pelo governo do FDR, que é o Franklin Delano Roosevelt, que ele vai substituir essas ideias do liberalismo que você tinha na época pelas ideias que mais tarde vão ser conhecidas como ideias keynesianas, né? Essas ideias se chamam assim por causa do economista inglês John Maynard Keynes, que vai ser o principal proponente dessas ideias, mas não o único, né? Então o FDR ele vai assumir e o governo dele ele vai ser reeleito várias vezes, porque na época você não tinha aquele limite nos Estados Unidos de se reeleger só 2 vezes, né? Então, como o governo dele consegue contornar
a crise de 29, ele vai ser um governo muito popular, né? Talvez o presidente mais popular nos Estados Unidos desde a época do Lincoln, né? Então você tem ali essa questão do FDR, e ele vai ser ele que vai governar. Ele vai governar até a morte dele ali em 1945, pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial. Então essas ideias keynesianas, um dos pontos principais é fazer com que o dinheiro chegue na mão dos trabalhadores e a geração de emprego a partir de uma ideia de que se você tem uma geração de emprego alta, os trabalhadores estão com pouco desemprego e esse dinheiro está chegando nas famílias trabalhadoras, esse dinheiro vai ser gasto para comprar aqueles produtos produzidos pelas empresas e vai gerar o efeito contrário da crise de 1929. Então vai reaquecer a economia a partir de uma intervenção massiva do Estado, que nos Estados Unidos pelo menos vai ficar conhecida como New Deal. Então, resumindo aí a questão que estava acontecendo no mundo, essa crise vai afetar o mundo inteiro, é claro. No caso da Alemanha, ela teve uma outra crise anterior, em 1923, que é uma crise de hiperinflação, que é quando a inflação está muito alta. Então você tem uma hiperinflação, uma inflação descontrolada. Nesse momento, na Alemanha, você tem diferentes visões de mundo dentro dos partidos políticos. Para falar dos partidos mais à direita, e também da questão econômica em específico na Alemanha, eu estou usando o livro The Wages of Destruction, do autor Adam Tooze. Ele vai fazer ali um resumo na introdução do trabalho dele, que é um trabalho que é sobre a economia da Alemanha nazista em específico, mas ele vai dar um resumo do que foi ali a discussão das direitas na República de Weimar, né? Então, para falar dos grupos políticos ali da República de Weimar, eu não estou colocando tudo que tem aqui, da República de Weimar seria só para falar dela, de como a política era, etc. Teria que ter um curso inteiro só sobre a República de Weimar, mas aqui é um resuminho para quem não lembra, quem nunca estudou isso, etc. Então, ali na esquerda política você tinha o SPD, que era o Partido Social Democrata, e o KPD. O que acontece é que os sociais-democratas na Europa, eles eram socialistas revolucionários, marxistas, etc. E na Primeira Guerra Mundial tem um racha no movimento socialista, onde uma parte vai defender a entrada de seu país na guerra, então eles vão indo para um lado mais nacionalista, e uma ala internacionalista que era contra a guerra, que achava que a Primeira Guerra Mundial era uma disputa entre os capitalistas e quem estava lutando eram os trabalhadores não deveriam lutar pelos capitalistas. Então, essa ala vai se separar dos sociais-democratas e a maior parte deles, por causa da Revolução de 1917 na Rússia, vai se começar a chamar de comunistas. Então, na Alemanha acontece a mesma coisa, o SPD racha, a parte mais nacionalista continua chamada SPD, o Partido Social Democrata Alemão, e outros grupos saem desse partido e depois eles vão se formar no KPD, que é o Partido Comunista Alemão. E aí esse KPD vai ser mais próximo à União Soviética que estava se formando ali. Você tinha o DPP, que era a esquerda liberal, né? Então eles não eram socialistas, era um liberalismo mais à esquerda, né? Que vem desde aquela questão do liberalismo lá da Revolução Francesa e vai se desenvolvendo, mudando, etc. E você tinha ali a centro e direita tradicional. Então você tinha o DVP, que eles eram os liberais mais à direita, então eles eram nacionalistas liberais, por assim dizer. E você tinha o partido Zentrum, que era um partido católico relacionado à Igreja Católica ali na Alemanha. A Alemanha ela é muito dividida entre católicos e protestantes, né? Mesmo naquela época isso já existia, então você tinha aqueles que eram mais católicos, outros mais protestantes, e era uma época que era comum você tinha ter partidos políticos ou grupos baseados nas ideias católicas. Então esse Zentrum, que é o partido Centro, ele era um partido católico ali, ele vai ser muito importante porque esse partido ele vai ter membros que vão negociar a ida do Hitler como chanceler em 1933. Então, pelo menos na direita, você tinha uma visão de desenvolver a Alemanha economicamente
como resposta aos problemas do fim da guerra, e uma outra visão mais nacionalista que queria rearmar a Alemanha, reconquistar territórios e prestígio por força e assim por diante. Então, essa ala que queria uma questão econômica, colocar a Alemanha economicamente no mundo, era representada pelo Gustav Stresemann, né? Que ele é o grande representante dessa ala, e ele era do partido DVP, né? Os nacionalistas liberais. E você tinha naquela ala mais nacionalista extremo ou extrema direita, você tinha ali o DVNP do Hugenberg e o NSDAP do Hitler, né, que é o chamado Partido Nazista. E aí eles tinham uma visão de bater de frente com o resto da Europa, né, uma visão diferente ali da direita e centro-direita tradicional. No fim da Primeira Guerra, você tem a questão das dívidas de guerra da Alemanha, que são dívidas vindas da Primeira Guerra Mundial. Como eles perderam, eles têm que pagar uma dívida. E você tem as dívidas contraídas, né, empréstimos tomados pela Alemanha, por exemplo, junto aos Estados Unidos. Então, qual que era a política do Stresemann, que ele vai ser, por muito tempo, ministro das Relações Exteriores ali da Alemanha? A ideia era o seguinte: se você coloca a Alemanha dentro do funcionamento econômico do mundo, principalmente ligando ele aos Estados Unidos, que era um país que saiu muito fortalecido depois da Primeira Guerra, você faria com que a Alemanha ela conseguisse fazer com que a Alemanha ela tivesse uma importância maior economicamente, e os outros países começassem a defender os interesses da Alemanha, porque se a Alemanha tivesse ruim, também seria contra os interesses desses outros países. Então funcionava mais ou menos assim. A Alemanha ela precisava pagar a França e a Inglaterra as dívidas de guerra, certo? E a França e a Inglaterra elas também tinham dívidas de guerra com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos ele emprestou dinheiro para a França e para a Inglaterra, né? Aqui eram dívidas de guerra que eles perderam, aqui para financiar a guerra, etc. A própria Alemanha ela contrai dívidas dos Estados Unidos, né? Então são dívidas não de guerra, mas dívidas assim, mais contraídas nesse sentido de você pedir dinheiro emprestado e devolver com juros. Então você tinha toda essa questão. E como isso fortalecia a Alemanha? Porque era assim, os Estados Unidos eles precisavam que a Alemanha pagasse de volta aquela dívida. Então a Alemanha ela ia fazer esse movimento de pagar de volta. Para que ela fizesse esse movimento de pagar de volta, a França e a Inglaterra não podiam ficar forçando a mão da Alemanha, no sentido que a economia da Alemanha ficasse para baixo. Porque se a Alemanha não conseguisse pagar os Estados Unidos, isso seria um problema para os Estados Unidos. E se a Alemanha não conseguisse pagar a França e a Inglaterra, também seria um problema para os Estados Unidos, porque a França e a Inglaterra são eles que estão devendo dinheiro para os Estados Unidos também. Então a Alemanha pagando os Estados Unidos, a Alemanha pagando as dívidas de guerra com a França e com a Inglaterra, renegociando essas dívidas para que a Alemanha não tenha que pagar demais e cause mais crises, o próprio Estados Unidos ele vai chegar nesses países aqui, né, na França e na Inglaterra, pedindo para que a Alemanha ela tenha condições melhores de pagar essas dívidas aí que eles têm com a França e com a Inglaterra, e aí a França e a Inglaterra conseguem pagar os Estados Unidos, além dos investimentos e das dívidas contraídas que a Alemanha tem em relação aos Estados Unidos, né? Então a ideia do Stresemann foi isso, e foi isso que ele foi implementando, né? Então negociações, vários planos econômicos de renegociar as dívidas de guerra, contrair dívidas e investimentos dos Estados Unidos, colocar a Alemanha todo nesse círculo aqui para que os outros países tivessem o interesse de não colocar a economia da Alemanha para baixo, né? Então, se os outros países tivessem interesses econômicos no seu país, principalmente os Estados Unidos, eles iam forçar os outros países a não ferrarem a Alemanha. Com o tempo, essa política ela vai chegando ao fim por vários motivos. Um personagem muito interessante é o Hjalmar Schacht, que ele vai ser o ministro do Reichsbank,
que era o principal banco alemão. E ele vai ser um dos principais economistas ali que vão ajudar a tirar a Alemanha das crises dos anos 20. Então ele era ali da ala do Stresemann, mas ele vai indo cada vez mais para uma ala mais radical da direita, até o momento que ele até participa quando o Hitler chega no poder, no governo do Hitler. E aí você tem um momento que essas políticas de negociação não estão dando tão certo. É um momento também que o próprio Stresemann ele vem a falecer, porque o Stresemann era um cara que ele tinha vários problemas de saúde, então ele morre cedo. E você já não tem mais ele como um dos grandes negociadores ali. Isso leva a várias questões. Tem o governo Brüning, que ele vai colocar várias medidas mais nacionalistas, começar a bater de frente de novo com os outros países e colocar várias medidas que vão ferrar principalmente as classes trabalhadoras. Ele vai colocar uma deflação, vai cortar gastos. Quando a gente fala cortar gastos, normalmente está falando de cortar gastos dos mais pobres, nunca dos mais privilegiados, ou quase nunca dos mais privilegiados, e corte de salários. Tem vários momentos de políticas deflacionárias, né? Então você força com que o dinheiro da Alemanha ele vale a cada vez mais. Isso vai causar vários problemas, né? A gente já viu que um dos problemas ali da crise de 29, inclusive, era a deflação, né? Então o próprio governo vai criando uma política deflacionária para que a moeda valha mais e consigam pagar as dívidas, entre várias outras questões ali e vários erros ali. Isso vai levar a existem alguns erros, né? Algumas teorias que se falam por aí sobre a economia alemã, e um deles é achar que a Alemanha estava quebrada, né? E que o Hitler fez uma espécie de um milagre econômico. Isso não é exatamente dessa forma. No momento que o Hitler chega no poder, a Alemanha ela passa por momentos difíceis, como eu falei, várias políticas deflacionárias, corte de salários ali na segunda metade dos anos 20, início dos anos 30, mas a Alemanha já estava aos poucos se recuperando também dessa questão. Então não é que a Alemanha estava quebrada ou algo assim, né? Ela não estava nos melhores momentos, mas ela não estava quebrada, pedindo dinheiro, toda ferrada, como se fala por aí. E uma outra questão é que se diz muito que o governo de Hitler, a grande questão dele era a criação de empregos, não era tão simples. Quando a gente fala da extrema-direita alemã, são três questões, na verdade, que sempre juntaram a extrema-direita. Porque você tinha dentro dessa extrema-direita algumas alas mais ligadas aos banqueiros, aos industriais, alas ligadas aos agricultores, etc. Mas a grande questão que unia, no geral, era rearmamento, salvar os agricultores alemães e sair dos pagamentos de dívidas e obrigações com os outros países, né? Então, até tinha alas ali que defendiam uma criação de empregos, né? Alas mais que tinham essa ideia, mesmo dentro do Partido Nazista tinham alas assim, mas isso batia de frente com os capitalistas, né? Porque eles queriam, para os capitalistas, a geração de emprego, você ter um desemprego baixo não era necessariamente uma coisa boa, porque isso faz com que os salários aumentem e eles precisem pagar mais os trabalhadores, porque você não tem tanta concorrência para a mesma vaga de emprego, né? Então ali tinha essa questão também. E aí você tem os três últimos chanceleres, né, que vão ser o Franz von Papen, Kurt Schleicher e o Hitler. Ali na Alemanha, como você não tinha mais o papel do Kaiser, você tinha o papel do chanceler, que era o líder do governo, e você tinha o presidente, que era o líder do Estado. O presidente era o Hindenburg, né? Hindenburg ele era ali um cara que ele era considerado um herói da Primeira Guerra Mundial, já era um cara bem velho, né? Ele ficou um bom tempo ali como presidente da Alemanha. E aí os últimos três chanceleres que são formados ali, o Franz von Papen. O von Papen é aquele cara que ele vem de uma direita tradicional e ele era do Partido Católico, o Partido Zentrum, né? O Partido Centro. Tem uma briga interna lá que tiram o von Papen e colocam o Kurt Schleicher. O Kurt Schleicher ele era um general ali, um militar famoso. Então você tem uma época ali que você tem dois generais, um general na presidência e um general na chancelaria.
Aí você tem toda mais um pouco de briga política, onde o Franz von Papen ele vai fazer uma negociata e ele vai se vingar do Kurt Schleicher e colocar o Hitler como chanceler, né? Mais tarde, em 1934, quando você vai ter aquelas lutas políticas internas na Alemanha, o Kurt Schleicher ele vai ser morto, a mando do Hitler e companhia, e o pessoal do von Papen, que estava em volta do von Papen, também vai ser morto. O próprio Franz von Papen ele acaba não sendo morto, mas ele perde o poder político em 1934 como uma vingança do Hitler contra esses dois aí, que você tinha toda uma isso história em 1934 que a gente vai falar melhor mais tarde, que é quando você tem uma briga política pelo poder. Mas de qualquer maneira, no final ali, em 1933, por causa dessas brigas políticas, eles acabam colocando Hitler como chanceler. De 1933 até 1934, Hitler ele consolida o poder numa ditadura. O Hindenburg vai morrer em 1934 e aí o chanceler e o presidente eles viram uma coisa só, que é o líder, né, que vai ser o próprio Hitler, que vai ficar conhecido como Führer, né? Então, para resumir, na República de Weimar você tinha essa diferenciação entre essa direita mais tradicional do Stresemann, que queria colocar a Alemanha na economia mundial e fortalecer a Alemanha dessa forma, e uma direita mais nacionalista, que queria rearmar a Alemanha e assim por diante.